Uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás analisou o contexto familiar de mulheres que sofrem violência doméstica. E por isso nós vamos conversar agora com a Paula dos Santos, que é psicóloga clínica no Ambulatório de Atendimento a Pessoas em Situação de Violência da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia e também mestre em Ciências da Saúde pela UFG. Boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, para começar, queria que você explicasse para a gente de que forma que estudar o contexto familiar dessa mulher pode explicar ou pelo menos dar alguma luz em relação aos casos de violência doméstica. No caso do estudo especificamente, o nosso intuito foi analisar a percepção dessas mulheres e o contexto histórico, a fim de dimensionar até onde essa violência existiu na vida dessas mulheres. São mulheres vítimas de violência em suas relações conjugais, mas a gente quis ir além, pesquisando também se havia violência em outros momentos da vida dessas mulheres. Pesquisar um contexto é uma forma de você dimensionar o tema violência, você observar outros aspectos associados à violência e principalmente as consequências a médio, curto, médio e longo prazo desse fenômeno que é tão comum hoje na nossa sociedade. Então, o contexto familiar dessas mulheres nos traz um dado mais amplo, uma observação mais ampla do que a violência traz e acarreta na vida de pessoas acometidas por isso. E como é um estudo qualitativo, o nosso intuito foi ter essa percepção, ter esse conhecimento com base no que essa mulher vítima nos trazia. E quais os resultados que a pesquisa chegou? Essas mulheres, elas sofrem violência desde a infância? A violência tem se repetido no seio familiar? Sim, esse foi o nosso dado, né? Então a gente acabou mostrando que a violência ela veio de outras gerações de uma mesma família. Por isso nós trazemos esse novo termo que é a intergeracionalidade do comportamento violento. Todas as mulheres entrevistadas, sim, vivenciaram a violência na infância, ou presenciando os pais sendo um agredindo o outro, principalmente mães vítimas de violência, e depois na sua vida conjugal, elas também vivem ou viveram a violência, eram vítimas novamente, e os seus filhos também estavam presenciando a violência e já emitiam comportamentos que mostravam a influência dessa violência. Muitas crianças agressivas, com problemas de desenvolvimento, problemas de aprendizagem escolar. Então, nós observamos no estudo que essa mulher ela era vítima desde muito cedo. Então, a violência ela persistiu por gerações, né? A mãe dessa mulher é vítima, essa mulher é vítima e o seu filho já está sendo uma vítima indireta da violência a qual a sua mãe já vivencia no seu dia a dia. E o que explicaria essa continuidade, essa repetição de comportamentos violentos? A gente pode associar a questões culturais, a camada social e econômica que essas pessoas pertencem? Sim, são vários fatores. A violência ela é multifatorial. Nós não podemos designar para a violência apenas uma causa. Existem questões da nossa cultura, da sociedade. A maior parte das mulheres que nós entrevistamos era de um nível social mais baixo, mas a gente sabe que a violência contra a mulher ela está presente em todas as camadas sociais. Então isso não era o nosso intuito, mas o que a gente observou é que é um comportamento aprendido. Assim como nós aprendemos comportamentos corriqueiros do nosso dia a dia, a violência é um comportamento que se aprende. É um comportamento que ao ver você aprende. A gente no nosso estudo teve como base a teoria de aprendizagem de Bandura, que é um teórico que traz que o desenvolvimento da criança se baseia também na observação. Então, muitas vezes, ver aquela agressão, ver a mãe sofrendo aquela agressão, é um ensinamento de valores da própria cultura machista no qual nós estamos inseridos. Então, essas crianças aprenderam desde muito cedo, mulher tem que apanhar. Então, é um comportamento aprendido e por isso ele é passado de uma geração a outra, né? Não foi pesquisado se os agressores também tiveram um histórico de agressão na família? Não, nós não trabalhamos com os agressores, somente com vítimas, mas surgiu, lógico, esse questionamento. Alguns estudos já apontam para isso, que muitos agressores foram vítimas de violência na infância e por isso emitem esse comportamento na fase adulta. E assim como os filhos dessas mulheres já eram agressivos em suas relações desde muito pequeno. O que nós observamos, e estudos também apontam, é que no caso das mulheres, como a gente aprende na nossa cultura a sermos submissas, há esse comportamento sempre de vítima, que é levado para a fase adulta. Então, os valores também são transmitidos junto ao comportamento de violência.
Bom, em relação às mulheres entrevistadas, você falou um pouco dessas mulheres que elas são de camadas mais baixas, qual que é a faixa etária, qual o público que vocês escolheram para pesquisar? O público foi um público diverso, né? Tínhamos um banco de dados grande e nós fomos entrando em contato com essas vítimas, né? E orientando sobre o que seria o objetivo da pesquisa. Toda pesquisa que envolve um tema tão delicado é muito difícil de você conseguir uma amostra, né? Você conseguir uma população. No nosso caso, nós conseguimos o suficiente para extrair as percepções que nós queríamos extrair. E essas mulheres, elas tinham idade de 23 a 48 anos, então uma média de 33 anos. A maioria delas não tinha nem nível médio completo, né? A maioria delas também ou desempregada ou dependente do companheiro, né? Poucas trabalhavam e todas com filhos, porque isso também era um critério para o nosso estudo. Então, são mulheres de uma classe social mais baixa, sim, né? Que têm poucos recursos, que tinham poucas orientações sobre a violência, os seus direitos e o que procurar diante da violência. Então, eram mulheres que estavam se reconstruindo em suas vidas e começando dali dos seus 30, 40 anos, uma nova vida sem a violência presente, né? Então elas procuram os serviços, elas têm procurado mais os serviços de atendimento ou elas ainda têm certo medo? Muitas mulheres têm medo da exposição e também da forma como vão ser tratadas numa delegacia, por exemplo? Sim. Todas elas buscaram delegacias para denunciar os seus agressores porque elas já estavam sofrendo violências extremas, violências físicas, né, com ameaças e torturas, mas nenhuma delas procurou serviços de saúde. O que é muito ruim, né? É negativo da gente imaginar que uma vítima não procure a saúde como um local de apoio. Elas chegaram à saúde via outros encaminhamentos, via outros processos, pessoas que conheciam o trabalho, pessoas que as levaram até lá. Mas a maior parte das mulheres não procura pelo atendimento para se tratar, para se orientar. Elas procuram as delegacias como uma forma de direito, buscar pelos seus direitos, muitas delas decepcionadas pelo resultado negativo, sem uma proteção, sem a medida protetiva funcionando como deve funcionar de acordo com a lei, mas os serviços para um tratamento, para um empoderamento, essas mulheres não procuram. Elas são levadas a esses serviços por meio de vizinhos, colegas, ou até quando chega a um extremo de violência e não tem mais para onde recorrer. Então, infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer muito a sua presença por falar dessa pesquisa tão importante, que eu acho que trata de um tema que a gente precisa sempre retomar. Sim, eu agradeço muito o convite e é, sim, um tema que temos que continuar pesquisando. Muito obrigada pelo convite.